só podem ser santificados os crentes em Jesus Cristo. A santificação é uma coisa que não acontece com os ímpios, que não acontece com o mundo, que não acontece com os descrentes, mas é alguma coisa exclusiva daqueles que foram justificados, nasceram de novo, foram regenerados, tiveram uma mudança profunda no seu ser e uma reorientação moral e ética e espiritual na sua vida. Somente aqueles que foram chamados de maneira eficaz pelo Espírito Santo através da palavra de Deus é que estão sujeitos a esse processo maravilhoso que é o processo de santificação. Somente os que nasceram de novo é que podem experimentar isso aí. Aqueles em quem foi criado um novo coração e a quem foi dada uma nova orientação na vida. Isso explica porque que tem pessoas que se declaram cristãs, mas que cuja vida não reflete mudança nenhuma, transformação nenhuma, e nem um crescimento gradual na santificação, porque essas pessoas nunca nasceram de novo, elas nunca foram de fato regeneradas, nunca foram justificadas. Isso explica porque tem gente que passa anos na igreja, frequentando a igreja, qualquer que ela seja, mas não há diferença na vida na sua vida não tem diferença nenhuma de comportamento da vida dos ímpios, da vida dos descrentes, do pessoal que vive fora da igreja e que de fato não conhece a Deus. Porque santificação é somente para quem nasceu de novo. Nasceu de novo. Aliás, essa é uma das evidências que nós temos de que nós somos salvos, é que está havendo santificação na nossa vida. A certeza da nossa salvação é baseada, entre outras coisas, nos efeitos da santificação. Se eu não percebo em mim ódio ao pecado, poder para dizer não ao pecado, um crescimento na minha semelhança com Jesus Cristo, amor a Deus e a sua palavra, qual é a base que eu tenho para dizer que eu sou salvo? Não tenho base nenhuma. A segurança da salvação está enraizada na santificação. Eu só sei que eu sou salvo porque existem em mim sinais de que eu estou sendo santificado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus santifica somente aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram regenerados, aqueles que foram justificados. A santificação é alguma coisa bem real e pessoal. É alguma coisa que nós experimentamos aqui na nossa vida, no dia a dia. É diferente, como eu já disse, da justificação e da adoção, que são atos declaratórios de Deus. Na santificação nós experimentamos de fato a mortificação do pecado e o despertamento para as coisas de Deus. Antes de conhecer a Cristo, eu vivi uma vida em pecado, vivi uma vida longe de Deus, fazendo coisas que desagradam a Deus. Só que eu não tinha a menor consciência disso, ou eu não me preocupava com isso, eu não sentia culpa por isso, mas depois que eu nasci de novo, depois que eu fui justificado por Deus mediante Jesus Cristo, depois que eu fui chamado eficazmente pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, a minha atitude com relação ao pecado mudou. Eu continuo um pecador, só que agora eu estou consciente disso. Só que agora eu aborreço isso, eu tenho raiva disso, dessa minha tendência, dessa minha vontade, dessa minha escravidão ao desejo de fazer o que é ruim, aquilo que é mal. E quando eventualmente eu venho a tropeçar, isso me entristece, isso me envergonha, eu clamo a Deus, eu peço perdão a Deus, eu peço que Ele me limpe, peço que Ele me purifique, peço que Ele não me deixe mais cair nisso. A pergunta é: existe isso na sua vida? É assim que você reage diante do mal, diante do pecado em que você incorre algumas vezes? Ou é alguma coisa que você vê como normal, alguma coisa que todo mundo faz, que Deus não liga? A santificação é uma experiência pessoal e real, e faz parte dela aborrecer o pecado, ter convicção de pecado, quebrantamento e arrependimento. Viver num estado constante de penitência diante de Deus é prova de que você de fato é salvo e que está nesse processo de santificação. E, vindo na mão oposta, do outro lado, por outro lado,
Depois que eu me converti a Jesus Cristo, eu passei a amar aquelas coisas que eu detestava, que eu tinha ojeriza e que eu desprezava. Passei a amar a Bíblia, passei a amar a palavra de Deus, a querer tirar tempo em oração. Antes de ser convertido, eu não orava, eu não tinha essa preocupação. Mas agora eu não consigo passar os meus dias sem orar, sem buscar a Deus, sem querer estar perto dEle, sentir a sua presença, colocar diante dEle os meus fardos e as minhas angústias. É assim também com você. Porque se não houver esse amor às coisas espirituais, que faz parte do processo de santificação, então talvez a razão seja que você nunca teve uma experiência verdadeira com Cristo, você nunca foi de fato regenerado, não foi salvo, nunca nasceu de novo, nunca foi justificado por Deus. A santificação só é possível mediante a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Com isso eu estou querendo estabelecer a base em que a santificação ocorre. Por quê? Porque tem muita gente que entende que foi salvo pela graça, mediante a fé, e na hora da santificação muda para modo obras. Ele muda. Sou salvo pela graça, mas eu tenho que viver na prática das obras para poder me manter salvo e para poder agradar a Deus. Não. A santificação, assim como a justificação, e futuramente a glorificação, só é possível por causa da obra de Cristo Jesus, por conta da morte dele e da ressurreição. E você pergunta, mas o que é que isso tem a ver comigo? Cristo morreu há 2000 anos atrás. Como é que eu participo disso? É que Cristo é o nosso cabeça, ele é o nosso representante. A gente usa o termo representante federal em teologia. Cristo, o que aconteceu com Cristo, aconteceu com todos aqueles que ele representava. Da mesma forma que em Adão nós caímos e nos tornamos pecadores, em Cristo nós somos salvos e santificados. A nossa união com Cristo é a base para a santificação. Quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com ele para o pecado. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, nós revivemos para Deus. Portanto, a base para a nossa santificação é a nossa união com Cristo. Onde é que eu vou encontrar forças para combater o pecado que há em mim? Eu não tenho forças, eu não tenho. O velho homem que está em mim, o Adão que existe em mim, ele é mais forte do que Augustus. Onde é que eu vou encontrar forças para derrotar Adão? No segundo Adão, no último homem, Jesus Cristo. E é através da minha união com ele que eu tenho o poder diário para vencer o velho homem. Eu tenho certeza que você já se perguntou isso e que você já sentiu isso, não é? A sua impotência, sua falta de poder espiritual para conquistar o pecado que está no seu coração. E você já se sentiu frustrado, tentou várias vezes, fracassou, volta a cometer os mesmos pecados vez após vez. Provavelmente você está tentando se santificar na força da carne, tentando se santificar com base nos seus próprios recursos, na sua própria energia, na sua própria disposição. Foi somente quando eu descobri esse segredo espiritual de que a santificação se baseia na obra de Cristo e que eu estou unido a Ele e que é dele que vem o poder para vencer o pecado, que eu de fato encontrei descanso e paz e poder para essa luta na qual estou engajado há mais de 40 anos, que é a luta da santificação. É em nossa união com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, que nós vamos encontrar o poder necessário para a santificação nas nossas vidas. Muitos ainda não aprenderam essa lição e isso explica o porquê do peca, confessa, cai, levanta, parece que não tem vitória, parece que não há mudança e que não há transformação na vida. É que talvez precisa ainda aprender o que é que significa viver na graça e no poder do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de contar uma ilustração aqui, que eu creio que é muito... uma ilustração, toda vez que eu falo desse assunto, que eu creio que ela é muito gráfica, ela ajuda a gente a entender. É a história, eu não sei se é uma história real, mas me foi passada como real, não é? Teve um retiro de pastores, foram para um acampamento passar um fim de semana para descansar um pouquinho,
e havia lá um açude no meio da propriedade onde se podia nadar, com exceção havia uma restrição, ou pelo menos um aviso de que no meio era muito fundo e que evitassem chegar até o meio do açude. Mas lá na hora do banho, o pessoal foi lá, estava lá brincando, e um pastor se atreveu, né, foi nadando, foi lá para o meio do açude e lá começou a sentir cãibras. Quem já sentiu cãibras sabe da dor e como de fato imobiliza a gente. E esse pastor começou a sentir cãibras e começou a morrer afogado, começou a se afogar, começou a gritar, começou a pedir ajuda a todo mundo, e os pastores lá na beira do açude, sem saber o que fazer, todo mundo agoniado, né, com aquela situação, todo mundo aflito com aquilo que estava acontecendo, e o pastor lá gritando, né, pedindo socorro, e se lembraram do pastor Pedro, que era campeão olímpico de natação. E o pastor Pedro estava lá, na beira do açude, vendo lá o seu colega se afogando, e lá, imóvel, sem tomar atitude nenhuma. E aí os outros pastores cercaram, vai, faz alguma coisa. Pastor Pedro nem se mexia. Finalmente, quando o homem lá no meio do açude, né, desceu mesmo, a última vez, cansou e afundou para morrer, o pastor Pedro tirou a camisa, deu 4, 5 braçadas, chegou lá, pegou o homem gentilmente no braço e trouxe ele são e salvo para a beira do açude. E aí foi cercado pelos outros pastores. Você é cruel, você é desumano, você podia ter salvado ele desde o começo, por que você esperou e deixou ele sofrer tanto? Pastor Pedro explicou, se eu fosse enquanto ele ainda tinha forças, ele ia se agarrar comigo e nós dois morreríamos. Eu só podia socorrê-lo quando ele tivesse desistido de si mesmo. Gente, é exatamente isso. Tem muita gente se debatendo, querendo no campo da santificação, no mundo espiritual, querendo sobreviver ao pecado, ter vitória sobre o pecado, se sente afogando no mar da iniquidade, no mar das trevas e da impureza, luta, é só quando você desistir de você mesmo, que Cristo virá salvar você. Quando você entender que não é por força, não é pela sua carne, não é pelo seu braço, mas na total dependência do Senhor Jesus, que você vai encontrar poder para vencer Adão. Você não tem como vencer Adão, só o segundo Adão pode vencer o primeiro, porque ele fez certo quando o primeiro fez errado. Ele triunfou sobre o pecado e, unido a Jesus, você vai poder vencer o velho homem que ainda habita em você. Isso é parte essencial da santificação, que é a respeito dos meios pelos quais Deus nos santifica e através dos quais Ele nos concede essa graça que eu acabei de falar. Deus nos santifica através da sua palavra e do seu Espírito que em nós habita. Pela sua palavra revelada, registrada de maneira infalível nas Escrituras, Deus corrige os nossos erros, nos instrui na nossa ignorância, nos alimenta quando nós estamos famintos e nos desperta do nosso sono para as coisas espirituais. É assim que Ele usa a sua palavra. Ela é útil, ela é poderosa e ela é eficaz para fazer todas estas coisas. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, mediante a palavra, nós então mortificamos o pecado. Nós dizemos não para o pecado. Nós não vamos nos livrar do pecado enquanto estamos aqui, mas nós não precisamos obedecer ao pecado. Nós podemos negar os desejos do pecado que está presente em nós. E assim, pelo poder do Espírito Santo, também produzir aquele fruto descrito em Gálatas capítulo 5, onde o apóstolo Paulo fala como sendo o fruto do Espírito e menciona, entre outras coisas, amor, fidelidade, paz, domínio próprio, benignidade, bondade, pureza, todas estas coisas que fazem parte da santificação e que são um reflexo do caráter santo do Senhor Jesus. Mediante a sua palavra e o Espírito que habita em nós, Deus nos leva a mortificar o pecado e a produzir esse fruto maravilhoso. Daí então a necessidade de nós usarmos todos os meios que Deus colocou à nossa disposição para a santificação. E eu quero mencionar alguns deles aqui,
uma vez que eles têm tudo a ver com o tema desse encontro, desse evento. A gente se refere a esses meios como sendo